Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o Tutus. A gente tá com um react que não é de música, como normalmente é, do Psicologia dos Animes, que a gente já trouxe aqui no canal antes. Mas eu sei, tentando explicar a Nagatoro. A gente não viu nada sobre a Nagatoro aqui no canal, mas a gente vai tentar explicar o que a gente nunca se questionou, então. Porque eu também não conheço a personagem. Só de memes assim, vendo de memes assim, mas eu nunca vi nada do anime pra poder saber por que que alguém se questionou isso. Tipo assim, por que precisaria ser explicado um personagem? Mas, como a gente conhece psicologia de animes, ele é muito bom no que ele faz. Estamos Realmente. esperando coisas boas vindo dele aí. Mas é isso aí. Patrocínio aí do canal. Só porque eu não peguei. Se você odeia uma pessoa, você odeia algo nela que faz parte de você. O que não faz parte de nós não nos perturba. Ai, que forte, hein? Para poucos. Eu sou Rafael, psicólogo, e não usem as táticas da Nagatoro para conquistar alguém. Hoje vamos falar sobre a polêmica Nagatoro. Lembrando que tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. Jiranai de Nagatoro não é o meu tipo de anime favorito. Eu não me animei muito no começo do anime, porque ele não é meu tipo de anime favorito. Mas na pesquisa, Nagatoro ganhou, então vamos lá. Mas eu confesso que o anime me prendeu até o final. Nagatoro em si é uma personagem que deixa a gente meio perdido pelas suas ações, que são extremamente ambíguas. E apesar dela ser bastante criticada, vemos alguma das atitudes dela em algumas pessoas da nossa sociedade. Para quem não viu o anime, deixa eu explicar de forma rápida. Nagatoro Senpai. Senpai é um garoto de 17 anos muito reservado, bem tímido, nerd e que gosta de desenhar mangás. Além de tudo, não gosta de muita interação social. E logo no primeiro episódio fica evidente isso. Ele gosta de ir para a biblioteca, que é um local que não tem muitas pessoas. Só que naquele momento que ele entra na biblioteca, tem muitas pessoas. Ele vê um grupo de garotas e ele pensa consigo mesmo: eu não quero ser como elas. Talvez ele vê alguma futilidade ou algo assim. E uma dessas garotas é a Nagatoro. Porém, a vida dele começa a mudar quando as meninas descobrem que ele desenha mangás. E elas começam a rir dele, exceto a Nagatoro. Porém, a partir do momento que os dois ficam sozinhos na biblioteca, a Nagatoro passa a provocá-lo. Não apenas isso. Ela começa a falar que sente pena dele, começa a colocá-lo para baixo. Ela percebe ali uma fragilidade dele e começa a explorar isso. Ela percebe que ele não consegue lidar com algumas situações. Ela vê ele como um alvo perfeito. E sim, isso é uma espécie de bullying. Afinal, a provocação dela é tão grande que faz ele chorar. O pesquisador norueguês Dan Owels diz que o bullying ocorre quando uma pessoa é exposta repetidamente e ao longo do tempo a ações negativas por parte de uma ou mais pessoas. Ou seja, quando alguém intencionalmente inflige dano ou desconforto a outra pessoa, através de contato físico ou através de palavras. E é assim que começa a relação entre a Nagatoro e o Senpai. Senpai, você nunca fica com raiva? É a pergunta que a Nagatoro faz ao Senpai depois de empurrar ele na água. Senpai já tinha passado por aquilo. E essa blindagem que ele mesmo fala se originou do fato de ele ter passado por isso em vários momentos. Era a maneira que ele encontrou para se blindar do bullying. Uma blindagem que a Nagatoro não tem. E isso com certeza chamou a atenção dela. Mas essa história não é exclusivamente sobre bullying. Ela é ainda mais complicada, porque ela passa a provocar ele, colocar ele pra baixo, mas ela de certa forma se sente atraída por ele. E talvez isso aconteceu desde o primeiro momento que ela o viu. Nagatoro flerta com o Senpai, mas não é um flerte direto. E é um flerte que ela não admite. Ela provoca ele, mas ao mesmo tempo ela fala que uma garota como ela não se interessaria por alguém como ele. E isso é muito comum. Por que o ser humano faz isso? O psicólogo evolucionista Robert Kuzman fala que sinalizar interesse custa caro pra gente. Flertar com uma amiga, por exemplo, pode causar incerteza na amizade, principalmente se houver uma rejeição da pessoa em questão. Por isso, a maioria dos flertes é de forma mais sutil. Outro motivo do flerte também se encaixa na Nagatoro é que também flertamos com o objetivo de melhorar a nossa autoestima. A reciprocidade do flerte causa uma sensação de valorização. De acordo com uma pesquisa do geneticista Jeffrey Hall, apenas 28% das pessoas em média de fato reconhece o flerte de alguém. No caso da Nagatoro ainda é mais difícil, já que ela tem flerte e nega aquilo. Nagatoro, no fundo, não é uma garota tão confiante assim como ela tenta parecer ser. Ela é bem insegura. A gente percebe a insegurança dela quando ela sonha com o Senpai, e nesse sonho, o Senpai não se importa com as provocações dela, e ela fica extremamente desesperada com aquilo. Ela tenta se sentir mais segura em relação a si mesma, colocando o Senpai para baixo. Ela passa a ter o controle da situação, começa a meio que brincar com ele. Ela não se interessa pelos outros garotos. Talvez o fato dela não saber o que o Senpai está pensando, esse
esse ar de mistério. Talvez isso também possa ter contribuído para ela se sentir atraída por ele. Porque ela pergunta isso, pergunta aquilo, justamente porque ela não sabe o que ele está pensando. E a maneira que ela encontrou de se aproximar dele foi o provocando, invadindo o espaço dele, deixando ele desconfortável. É uma maneira bem distorcida de tentar se aproximar de alguém. No começo, para o senpai, ele via ela apenas como uma pessoa que estava querendo zoar ele. Algumas pessoas podem zombar dos outros justamente por não saber comunicar com eficácia seus pensamentos e sentimentos. Eles se sentem incapazes de se expressar ou simplesmente não conseguem encontrar palavras certas para expressar o que querem. Então, para evitar ter que tentar, eles usam a zombaria e a depreciação como uma forma de distração. Ela gosta do senpai, ela gosta do jeito dele, porém ela não admite. Ela gosta de ficar próxima a ele, ela se sente bem, mas ela tem medo de falar isso, porque ela é insegura. O psicólogo Seth Meyers fala que nossa segurança não é algo absoluto. Você pode estar seguro na sua questão financeira ou no trabalho, socialmente, mas ser alguém extremamente inseguro em relação à pessoa que ama. O psicanalista alemão Erich Fromm disse: a tarefa que devemos estabelecer para nós mesmos não é nos sentirmos seguros, mas sermos capazes de tolerar a insegurança. A relação deles vai se desenvolvendo e eles vão criando um vínculo, até ela começar a ter ciúmes dele. Um ciúme que ela não consegue disfarçar. E ele, aos poucos, que via ela como uma ameaça, alguém que queria apenas tirar sarro dele, começa a ver ela com outros olhos. E o ciúme dela começa a aumentar. Embora o ciúme seja uma experiência emocional dolorosa, os psicólogos evolucionistas não consideram o ciúme como uma emoção a ser suprimida, mas sim como uma emoção que precisa ser atendida, como um sinal ou um alerta de que um relacionamento valioso está em perigo e que medidas precisam ser tomadas para recuperar o afeto de um companheiro ou amigo. Com isso, o ciúme é visto como uma emoção necessária, pois preserva os laços sociais e motiva as pessoas a se envolverem em comportamentos que mantêm relações importantes. Porém, ele em excesso é prejudicial. Todos esses fatores relacionados ao ciúme são sobre as inseguranças da pessoa com ciúme, não sobre o amor que elas têm pelo parceiro. É curioso também porque ela fala que ele tem inseguranças, fala que ele não é experiente, mas ela também é assim, tanto que ela fica extremamente nervosa quando ela interage de forma mais intensa com ele. Ela começa a se importar com ele, ela quer que ele seja mais sociável, que fique menos sozinho, mas no fundo é algo que é mais para beneficiá-la. Isso fica evidente quando no último episódio ela fica com ciúmes porque ela percebe que ele está sendo mais sociável, ele está se sentindo mais confiante. É paradoxal, né? Ou seja, você querer o bem para a pessoa que você está afim, porém é como se ela ficando confiante, ela ficaria mais longe de você. Outro ponto interessante é como ela fica feliz com os elogios dele, só que morre de medo de demonstrar isso e sempre tenta contornar aquilo com outra situação, sempre mudando de assunto. Ou seja, quando ela percebe que ela não está no controle, ela não se sente confortável. O fato dela não saber como receber elogios simples, que inclusive o senpai não tem medo de falar pra ela, demonstra um pouco isso. A confiança dela é em situações onde ela tem o controle. Uma das pesquisas encabeçadas pela pesquisadora e psicóloga Charlotte Van Schaik mostrou que quando nossa autoestima está baixa, somos menos capazes de aceitar feedbacks, e até mesmo feedbacks positivos, ou mudar a nossa percepção de nós mesmos com base neles. A série aos poucos vai contornando a relação entre os dois. O senpai passa a gostar da presença da Nagatoro, inclusive diz isso pra ela. Já ela começa a proteger ele, começa a não deixar que ninguém coloque ele pra baixo. É um processo natural de construção amorosa, que não começou saudável, muito pelo contrário. Mas é interessante ver que por detrás do ato de cometer bullying, pode sim, porém nem sempre, esconder inseguranças do agressor. Afinal, muitas das vezes o que queremos mudar no outro é justamente o que precisamos mudar em nós mesmos. Curta, se inscreva, compartilhe. É apenas o começo. Foi rapidinho. Que legal, hein? Eu não conhecia o. Eu não tinha assistido nada do anime, né? Só que normalmente o pessoal faz algum tipo de memes com ela ali, de algumas cenas. E é isso aí. A gente já tinha assistido o vídeo dele? Já a gente viu do Izag, se eu não me engano, tá. o dele foi do Izag. A gente Eu viu achei interessante de Blue Lock, as análises que ele dele. fez do egoísmo de Blue Lock. Ah, tá. Ele conseguiu relacionar isso com tantos filósofos diferentes, é muito legal. Nossa. Mas, o que você acha dessa questão de que o que a gente se incomoda no outro é algo que a gente tem na Eu gente? já tinha ouvido isso, mas é complexo, né? Assim, pensar que tem algo no outro que eu acho tão horrível e na verdade tá em mim. Uhum. Eu já tive essa percepção em algumas coisas. Já. Tipo assim, quando eu vou refletindo sobre
assim, algo que me incomoda no outro, aí eu fico me questionando, tipo assim, por que que isso me incomoda e talvez eu Qual o conheço outras pessoas que motivo? não se incomodariam nada com a mesma coisa. Entendi. E aí eu fico pensando assim, será que eu faço isso também e ninguém se incomoda? Por que que eu tô me incomodando se ninguém se incomoda com quando eu faço? Toda vez que eu faço eu fico incomodado. Não, que complexo, hein? Eu vou tentando, É retornando bem, o bem pensamento, né? complexo, mas eu acho que isso é uma realidade, né? Eu sempre ouvi isso. Eu nunca consegui aplicar assim, falar, não é isso aqui que é o meu problema, que Uhum, eu tô ficando incomodada. Mas eu achei interessante quando ele fala que a pessoa, às vezes, ela é insegura, igual a personagem é insegura, na verdade, ela tem insegurança, mas para não transparecer essa insegurança ou para se sentir melhor, ela faz o outro ficar inseguro, uhum, né? Ela trata como se o outro fosse o inseguro, isso. porque isso traz estabilidade para ela, né? Achei Se legal sentir no esse controle? se sentir no controle, um ponto. Outra coisa que ele falou aí que eu achei interessante, Hum, ele falou tanta coisa, né? Ele falou dela, assim, do jeito que ela age, a da questão do flerte, né? Que acontece ali, por exemplo, entre dois amigos, o risco que a pessoa sabe que tem naquele momento. Depois achei interessante quando ele falou que ciúmes não é uma prova de amor, na verdade é uma prova de insegurança, né? sim. É quando o outro percebe que tem algo ali que não está totalmente. Está realmente desestabilizado ou inseguro no relacionamento, mas não quer dizer que é uma prova de amor, que algumas pessoas acham que ter ciúmes é prova de amor, né? Se É, o tem outro gente está que com acha. ciúmes é porque ama, e na verdade não é Tem gente que exatamente se sente isso. amado quando o outro tá com ciúmes, né? Verdade, Interessante. também. E Fica às vezes a provocando. pessoa se coloca em situações que sabe que vai gerar ciúmes na outra pessoa, porque ela quer ver aquilo ali, tipo assim, a pessoa Aham. brava com alguma Sim, aí coisa. ela acha, nossa, olha como é que ele tá gostando de Então mim, ela quer, né? tipo assim, Como é que. mostrar, olha eu conversando aqui com outra pessoa, e eu sei que tu não Aham, gosta dessa situação, não sei o sim. quê. Então E na faz. verdade isso é mais para desgaste do que Desgasta o é outro. mais é um desgaste, né? Se for em relacionamento. Sim, sim. Ahn, Eu acho também quando ele coloca de pessoas que ficam brincando de forma mais, tipo, agressiva com outra pessoa, mas na verdade ela só queria aproximar do cara, né? e não sabia como, né? É, a pessoa que, às vezes você passa por isso, você fica com raiva de uma pessoa, mas ela só queria aproximar de você, Ela não sabe o que e ela não fazer, sabe o que né? fazer, então ela toma as piores decisões possíveis pra ti. Ela te bate, ela puxa seu É, tipo cabelo, isso. né? Ela risca seu caderno, eu vejo isso na escola, Uhum. né? Sim, sim. Vai lá, esconde alguma coisa, risca o cabelo, mas ele só queria a proximidade, só queria chamar a atenção do outro, né? Exatamente. E não sabe falar, muito bem. Que mais que ele falou dessa personagem aí, hein? Parece que depois ela mudou, né? Pelo que eu entendi. É, ele falou que mais pro final ficou uma E coisa mais depois saudável, né? ela modifica, né? Isso quer dizer que todo mundo é passível de mudança, de transformação, né? Os relacionamentos também, né? Mas é o que parece. Uhum, entendi. Falou de tolerância? Parece. Tolerância com relação ao quê? Não sei, eu tive a impressão que ele falou alguma coisa de tolerância, assim. Ele falou o tempo todo dela, que a análise era dela, né? Análise dela. Eu não... Porque aparentemente esse cara é totalmente normal. Ele só é uma pessoa que não tava com vontade de se socializar muito, mas Aham. ele se conhece, ele. Não tem muitas coisas, né? Quem manifestou mais dos seus sentimentos, ele parece que foi ela, né? Eu acho que teve. E eu acho muito interessante os japoneses colocarem uma personagem negra num anime assim, tipo, como protagonista, assim. Não é, é a coisa mais incomum possível de você encontrar isso na minha cabeça. Na minha experiência, assistindo Ah, animes ao tá. longo Ela tem desses as anos. características diferentes, né? Uma personagem negra, assim, não é normal. Não é comum de achar como protagonista de um anime, não. Não é mais um anime de casal, né? Mas ela é negra mesmo? Porque ela tem um cabelo, parecendo um cabelo lisinho igual o deles mesmo. Não Sim, tem a mas característica 100% assim. assim, você fala porque ela é miscigenada? Achei Sim, mas eu exatamente. falo personagens que não sejam brancos. Entendi. Nunca tinha feito essa análise, não. Ela é morena, né? É porque aqui Aham. no Brasil a gente é totalmente acostumado a lidar com Sim, diferente de tons pele. diferentes, mas pra eles não tem. Pra Não eles é tipo tem. assim, todo mundo é um padrão, né? Um padrão de todo Sim, mundo segue o sim. mesmo padrão. E uma pessoa que seja mais escura pra eles é totalmente diferente. Uhum. Eu acho extremamente difícil de E achar um você anime falando que. disso aí, ele abordou sobre o bullying, né? Ele Sim. falou um pouquinho do bullying É também. porque eu vi um cara comentando aqui que, Ah, olha só, acho que você esqueceu um fato. A Nagatori se sente muito perto, muito bem perto dele porque ele não assedia ela. Isso faz dele uma espécie de porto seguro porque ele não trata ela só como uma garota bonita e por conseguir ver muito mais do que só isso. Ele deixa isso muito claro durante o anime. Só você for reparar bem, as outras meninas meio que sentem o mesmo. A sala de arte se torna um refúgio onde elas podem
ser muito mais do que só as gatinhas da escola, né? Ah, tá. É, mas eu também acho que tem muito a ver, porque, por exemplo, olha como é que eles fazem aqui, ó. Tipo, ela tem uma marca aqui, né? É, Uma fez marca aqui, marquinha como se de. fosse de sol e É, isso tudo. aí eu até vi e achei estranho, porque Por quê? não é comum, é realmente. Não é como. Então, Isso não é se você comum. botar personagens de anime assim, em É, geral eles não botam. Eles não escolhem esse design aqui. Não costumam escolher. Tipo, exatamente. acho que é muito mais provável essas aqui delas serem mais comum do que o dela, tá ligado? Entendi. Mas enfim, né? Interessante. Acho que é isso se por aí. Mas ele falou muito, né? Porque foi 8 minutos dele realmente falando, 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 falando. Sim, Não é daqui. É sim. porque a gente já viu alguns vídeos que tipo, assim, o cara explica e deixa uma cena do anime rolando. É, ele Depois ele falou o tempo volta. todo, Não, né? não. Fez análise o tempo É todo. o fundo. Vai estar aparecendo o fundo do anime, vai, mas é ele falando ainda, tá ligado? Realmente. Vai botando algumas imagens ao longo da obra. Mas é interessante aí. Não tenho nada a acrescentar, não, porque eu realmente não conheço a obra nem para acrescentar alguma coisa. Como é que finalizou, você lembra? Fih. Acabou, assim, eles ficaram realmente juntos? Não Sim, vi. no final eles meio que se completaram de uma forma mais. Sim, mais Não harmônica, normal, né? ela protegendo ele das pessoas que estavam tentando Ah, sofrer algum é, tipo de bullying, verdade, né? verdade. Um protegendo o outro, né? Um ajudando o outro, ele inclui. Legal, legal. Eu só não sei se essa cena realmente é do final do anime, porque numa parte que no meio do vídeo já mostra eles num espaço parecido com esse. Então pode ser que ele só não colocou numa ordem cronológica ou Aham. alguma coisa assim. Mas é isso aí. Eu acho que eu confundi também. É isso aí. Gostou de ver uma coisa assim mais Eu diferente? gosto disso, de análise psicológica Coisa das legal? coisas. Eu gosto de ver análise de comportamento humano. Gosto muito. E acho interessante pegar o personagem e fazer a análise dele, acho legal. Sim, fez uma análise maior, muito top, cara, de verdade. Dá pra gente ver um monte de vídeo dele que Sim, vai ser muito top aí. É isso aí, muito gente. legal. Agradeço por vocês terem acompanhado até aqui. Se vocês quiserem mais vídeos de explicação, a gente vai estar trazendo alguns ainda que já estão patrocinados. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.